Graça e paz. Abram a Bíblia, irmãos, comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. A partir do verso 8. Amém? Diz o seguinte: Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Até aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradeço pela leitura da sua palavra. Palavra esta que nos traz vida, que nos traz paz, que nos traz esperança e que nos traz também, meu Deus, repreensão naquilo que de repente tenhamos agido de forma contrária àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que nesta noite, Senhor, não seja diferente, que o Senhor possa falar o coração de cada um de nós aqui presente, que o Senhor possa trazer, meu Deus, a cada um de nós o que se faz necessário, conforme aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Alcança, meu Deus, também o familiar de cada um de nós, Senhor, que não se encontra presente neste lugar, mas cremos na sua onisciência e na sua onipresença, Pai. E assim te pedimos, ó Deus, alcança também a nossa família através da palavra que será pregada e ministrada ao coração de cada um de nós aqui nesta noite através do seu Santo Espírito. Tenha liberdade, meu Pai, para agir em nosso meio, em nossa vida. Manifesta o seu poder, meu Deus, conforme a tua vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmão, fica à vontade. Quando a gente vinha para a igreja, agora há pouco, no trajeto de casa para a igreja, a gente leva mais ou menos entre 50 minutos e 1 hora de casa até aqui, e eu vinha meditando a respeito dessa palavra, e Deus vinha falando comigo a respeito de a gente ter o verdadeiro entendimento daquilo que Ele nos ensina através da sua palavra. E me veio no coração a passagem de Davi no princípio do seu reinado, quando ele se propôs a buscar a arca de Israel que havia sido levada, a arca de Deus que havia sido levada de Israel pelos filisteus. Então, Davi, através de uma batalha que venceu aquele povo, então se propôs a buscar a arca de Deus de volta para o lugar de onde ela era, com sinceridade de coração, com temor e com amor, porém sem entendimento. E a gente vai ver na Bíblia, ali no livro de 2 Samuel, algumas coisas referentes ao não entender e tentar fazer aquilo que se propõe do próprio coração sem o entendimento dos ensinamentos de Deus.
Então Davi se propôs a buscar a arca, e a gente conhece a história de Davi, toda ela, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, mas neste momento, no seu princípio, sendo, assim como foi dito, tendo temor de Deus, tendo amor por Deus e zeloso pelas coisas de Deus, tanto que se propôs em buscar a arca, mas porém de uma maneira errada, de uma maneira que não era correta, da maneira que não era ensinada por Deus a maneira de agir e a maneira de fazer o transporte daquilo. E a gente sabe que através dessa ação dele, embora com sinceridade, custou a vida de uma pessoa naquele propósito que ele teve. Então ele desistiu daquilo naquele momento, a gente entende que ele buscou mais conhecimento, a direção correta de Deus para fazer da maneira que devia ser feito, e então ele alcançou êxito naquilo que ele tinha se proposto no coração e foi abençoado por Deus. E a gente conhece a história de Davi. O importante, é muito importante para nós cristãos que nos propomos a ter uma vida com Deus e a servir a Deus, procurar a conhecer, a entender e compreender a forma correta daquilo que Deus nos manda fazer. Jesus aqui, ele diz no verso 12, que tudo que pedirmos no nome dele nos será dado. Nós cristãos temos o costume de toda oração que a gente faz, todo pedido que fazemos a Deus, a gente encerrar ela pronunciando em nome de Jesus. Por exemplo, a gente clama pela nossa família: Senhor, liberta, traz libertação, traz cura a determinada pessoa da minha família em nome de Jesus. Mas será que é exatamente desta forma que Jesus está ensinando aqui nessa passagem? A gente entende que o nome de Jesus, ele tem poder, a Bíblia nos ensina isso. Não existe nenhum nome ou qualquer palavra que a gente possa pronunciar que causa em nós o mesmo sentimento que a pronúncia do nome de Jesus. Mas nesse texto, ele vem respondendo uma pergunta que Filipe fez a respeito de conhecer a Deus. Para a gente entender o que Jesus está ensinando, a forma que Jesus está nos ensinando aqui, a fazer essas obras no nome dele, a gente deve de entender que isso não é. E o que ele está dizendo aqui não é para a gente apenas ou simplesmente pronunciar o nome dele naquilo que a gente se propor a fazer ou a pedir a Deus, mas sim representar a ele no nome dele. Para a gente entender melhor isso, um advogado, por exemplo, quando a gente procura um advogado, a gente para representar uma demanda judiciária, a gente procura esse advogado, a gente apresenta nossas causas, a gente passa a ele uma procuração dando autoridade para que ele nos represente diante do juiz. Não sei se todos aqui já teve alguma demanda dessa forma, trabalhista ou de outra forma. E quando Deus ministrava meu coração, que eu pedia esse entendimento, ele me trouxe justamente esse acontecimento, essa passagem da minha vida, para que eu tivesse um melhor entendimento a respeito disso. Porque é um texto que às vezes traz frustração ou até mesmo desconfiança da parte da gente, do cristão, de algumas pessoas, ou talvez até no geral. Porque se ele diz que tudo que for pedido no nome dele será dado, a gente pede tanta coisa a Deus no nome dele e isso não é alcançado. Isso, de repente, pode trazer uma frustração simplesmente por não entender o que realmente ele diz ou realmente o que ele determina para que a gente faça no nome dele ou como é pedir no nome dele. Então, quando a gente ajusta com um advogado para defender a gente em uma causa, a gente passa para ele uma procuração e diante de um juiz, a gente não diz simplesmente nada. O advogado fala por nós.
Ou seja, ele fala em nosso nome. E tudo que o juiz ali determina e tudo que ele vai falando ali, ele vai falando que aquilo está sendo dirigido não ao advogado, mas à pessoa que está sendo representada. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que ao que o ama, ele está dando o direito de falar e de pedir a Deus em nome dele, representando a ele. Paulo diz em 2 Coríntios que somos embaixadores de Cristo. O embaixador, na diplomacia, a gente entende que, por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ali ele representa o Brasil, ele fala pelo Brasil. Então é justamente o que Cristo está dizendo aqui, que aquele que o ama representará ele diante de Deus nas causas terrenas. Em Atos, no livro de Atos, na carta de Atos, capítulo 19, verso 11, nos traz uma boa explicação a respeito disso. 19, a partir do verso 11, diz o seguinte: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. A gente vê que nesse texto, Paulo operava maravilhas, ele curava doenças, espíritos malignos eram expulsos, sem que nem mesmo ele estivesse presente, usando apenas peças de roupa dele. Isso nos faz lembrar da mulher que tinha o fluxo de sangue, tocou na veste de Jesus e no mesmo instante ela foi curada. Então aqui a gente entende que Paulo representava Jesus e fazia as mesmas obras que Jesus fez, simplesmente pela conduta e pelo modo de vida que Paulo levava. Porque Jesus diz em outra passagem que aquele que o ama guarda os mandamentos que ele deixou. Então, sempre que Jesus nos dá uma ordem ou nos dá uma autoridade, aquele que o ama é o mesmo que ele dizer que está dando aquela autoridade àquele que guarda os mandamentos dele. Então, Paulo fazia aqui as mesmas obras que Jesus, sem determinar ou pronunciar que ele estava fazendo aquilo em nome de Jesus, simplesmente representando a ele, porque amava, porque guardava os mandamentos de Jesus. Seguindo esse texto, a gente vai ver também o exemplo contrário disso. Seguindo no verso 13, e alguns dos sacerdotes judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, se assenhoreando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Eu acho que aqui fica claro para a gente que não é o pronunciar o nome de Jesus, mas representá-lo em conduta, em entendimento da tua palavra, vivendo aquilo que ele viveu, vivendo da mesma forma que ele ensina, que ele representava Deus aqui na terra. Voltando para o livro de João, vamos voltar para o texto para que a gente possa então entender exatamente o que o texto nos ensina. Vou ler
Vou ler novamente e a gente vai acompanhando e a gente entende exatamente aquilo que Jesus está respondendo para Filipe e nos ensinando nesta noite. Disse-lhe Filipe ao Senhor: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então respondeu Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, Jesus, ele vivia, ele veio aqui na terra como homem, mas vivendo exatamente da mesma forma que era Deus. Quando a gente vai procurar o estudo mais a fundo, os cursos bíblicos que são oferecidos, Jesus nos é mostrado como a revelação plena de Deus a nós seres humanos. De forma que a gente olhar para Cristo é exatamente olhar para Deus. E o que Jesus nos ensina e nos dá autoridade aqui de representá-lo é vivendo da mesma forma que ele viveu aqui nessa terra, representando a Deus, que possamos nós também viver da mesma forma que ele viveu, para que possamos representar a ele. Para isso, de repente, para facilitar, para que a gente possa ter uma referência atual de como servir a Deus, de como viver uma vida exatamente da forma que Jesus nos ensina, seria a gente se perguntar, buscar a conhecer, a entender a forma de Jesus viver e se perguntar ou colocar Jesus com as atitudes e com a conduta que ele tinha naquele tempo, nos dias atuais de hoje, com tudo que nos é oferecido pelo mundo, com tantas tragédias e também com tantas facilidades, com tantas propostas fáceis, com tantas coisas agradáveis e que seduz a vontade da carne, as fraquezas humanas. Como seria a conduta, como seria a forma de Jesus viver em nosso meio hoje, se ele tivesse aqui como homem encarnado, como ele teve naquele tempo? Seria a melhor forma da gente ter uma referência de Cristo nos dias atuais. Tem tanta coisa que nos tenta a nos tirar do caminho de Deus, tem tanta coisa que nos leva a, de repente, a perder os trilhos da vida com Cristo, da separação do mundo, da renúncia da nossa própria vontade. É importante que a gente tenha o entendimento de que o fato da gente usar o nome de Jesus em nossas orações para elas encerrar, isso não quer dizer que isso seja errado, mas isso quer dizer que se a gente não tem o entendimento correto e não age da forma correta como é nos ensinado nesta passagem de Jesus, e é tanto usado, principalmente por pessoas que se propõem a fazer o tipo de pregação que só fala em prosperidade, que só faz em vitória. Outro dia eu vi uma pregação a esse respeito, e foi o que me trouxe a aprofundar melhor nesse texto, nessa passagem, nessa fala de Jesus Cristo, porque ele dizia, esse pastor, que se Jesus promete que tudo que for pedido no nome dele, e a gente pede, e a pessoa pediu, e não aconteceu, é porque alguma coisa ela está fazendo de errado. Isso é o que muito é ensinado. Eu fui por muito tempo ensinado dessa forma, simplesmente e entendendo, e eu, mas a Neide, quantas vezes a gente se questionou a respeito disso, por que a gente estava, onde que a gente estava errado, o que a gente estava pecando, o que não estava certo, o que não estava de acordo com a vontade de Deus, porque a gente pedia, não alcançava, a gente buscava, a gente tentava aquilo que a gente procurava fazer e se propunha no coração, aquilo não acontecia, a gente orava, fazia campanha, mas por falta de entendimento, por falta de conhecimento da palavra de Deus, a gente teve quase que afastado de Cristo. Não dizendo da igreja, a igreja faz parte
da nossa vida, faz parte de uma vida cristã. Mas pode acontecer, de repente, também de uma pessoa estar dentro da igreja e estar afastada de Cristo. Então a gente diz que a gente já estava na igreja, ainda estava na igreja, mas a gente estava a ponto de se afastar de Cristo por frustrações, por falta de entendimento e de conhecimento, e ouvindo e tentando fazer da forma errada. Por falta de buscar a ter o entendimento correto daquilo que Jesus nos ensina, que está na sua palavra. O nosso dever é de ouvir aquilo que é pregado, de ouvir aquilo que é ensinado e buscar de Deus se aquilo está correto dentro da sua palavra. Paulo, em suas ministrações, na sua jornada missionária, ele passou por uma cidade chamada Bereia, e ali a Bíblia diz que ele ensinava no templo e as pessoas ali recebiam de bom grado aquilo que ele ensinava, mas a cada dia eles consultavam nas Escrituras se estava de acordo com aquilo que estava sendo ensinado. E a gente permaneceu, eu mais a Neide, a gente permaneceu nesse ensinamento. Eu já estava na igreja quando me casei com ela, eu permaneci 7 anos nesse ensinamento errado, vivendo frustrações, já quase desistindo, correndo atrás daquilo que Deus não tinha para a minha vida, simplesmente por falta de entender exatamente aquilo que Cristo havia ensinando a cada dia na sua palavra, para aqueles que buscam, para aqueles que têm temor, têm sinceridade e têm retidão de coração. E às vezes não tem a atitude de buscar o verdadeiro conhecimento daquilo que está sendo ensinado por Cristo, acreditando ou confiando em palavras de homens, o que a gente vê muito por aí hoje. E a Bíblia diz que maldito é o homem quem confia no próprio homem. A gente tem o dever, por mais que sincero, a gente acha que seja aquele que está levando a palavra, Deus nos dá a obrigação, o dever de buscar diretamente na palavra dele. Ele nos ensina isso. Ele nos dá essa determinação de buscar diante dele a verdade sobre a palavra dele. Às vezes, tem coisas que a gente não vai alcançar de Deus. O não também faz parte. Porque pode acontecer que a gente faça a nossa parte, a gente tenha um entendimento de que está tendo uma vida diante de Deus de forma correta, embora a gente não tenha o direito de nos julgar justo, mas a palavra de Deus, o próprio Paulo nos ensina que a gente tem sim a capacidade e a gente pode e tem o dever de nos julgar e de entender se a gente está no caminho certo, se a gente está alcançando a nossa salvação. Então, se a gente tem a nossa certeza de fazer o nosso melhor, se a gente tem a certeza de que está buscando o nosso máximo para servir a Deus e para nos desviar daquilo que tem tentado nos afastar da tua presença, e às vezes a gente está pedindo, está buscando, está procurando por coisas que a gente não tem alcançado, no fim das nossas orações, principalmente dos nossos pedidos para Deus, tudo bem que a gente coloca que que aquele pedido está sendo feito em nome de Jesus, mas que a gente coloque também que seja feita primeiramente a vontade de Deus. Assim a gente estará vivendo conforme Jesus viveu nessa terra. Se a gente pegar o modo de vida de Cristo, para que a gente possa tocar a nossa própria vida, em determinada passagem, Jesus diz que neste mundo teremos aflições, mas que para a gente não se afligir, porque ele venceu o mundo, então a gente, de repente, vem pensar, mas ele está dizendo que ele venceu o mundo, não foi eu. Mas eu entendo que no que ele quer dizer nessa passagem,
que ele venceu o mundo e deixou aqui para nós as instruções exatas para que a gente também vença o mundo. Eu entendo que o que ele está dizendo aqui é simplesmente: eu venci o mundo, eu deixei todos os ensinamentos aqui. Leia, aprenda, faça igual e vença o mundo também. É simplesmente isso. Então, se a gente olhar para Jesus, para a vida de Jesus, a gente vai saber, a gente vai ver que ele também recebeu o não de Deus em um momento, talvez, da maior aflição dele, na passagem terrena dele aqui nesse mundo. Quando ele estava no Getsêmani, poucos instantes antes dele ser preso, ele clamou a Deus e pediu para que passasse dele aquele cálice ou aquela missão que ele tinha de ser morto na cruz. Mas, contudo, ele tendo aquela vontade, ele fazendo aquele pedido, no fim da sua oração, ele diz: faça, contudo, a sua vontade e não a minha. Ele nos ensina algo importante, porque a gente às vezes propõe algo no coração e a gente não aceita o não de Deus, simplesmente dizendo que não houve resposta. Isso também é algo muito ensinado que a gente de repente vai ver por aí, que as pessoas, muitos entendem que a resposta de Deus é sempre o sim. Tanto que muito a gente se ouve falar a respeito de orei, clamei, pedi a Deus, mas não houve resposta. Mas às vezes a resposta já veio, mas a pessoa não entende, não aceita, ou se faz de mal entendido para persistir naquilo, porque também há leituras da Bíblia que, se a gente for ler sem entendimento, a gente vai entender que ele nos manda insistir. Muitos ensinamentos desta forma. Também vi um determinado pregador, muito conhecido no Brasil, e ele contava a respeito de uma experiência, não sei se é verdade ou não, mas ele diz assim, ensinou, ouvi desta forma, ele dizendo que em um momento da vida dele, que passava dificuldade, ele se pôs diante de Deus e disse para Deus que a palavra dele dizia que tudo que ele pedisse seria dado a ele. Então, o que estava acontecendo? Se ele estava entendendo errado ou se Deus não existia. De repente, uma pessoa muito conhecida, respeitada, ou tendo como sendo entendida da palavra de Deus, com uma palavra dessa pode levar muitos a se perder, ou a pecar contra o próprio Deus, se entender que isto se faz real. Porque nesse testemunho que ele dá, ele diz que a partir daí a vida dele mudou, que ele alcançou aquilo que ele buscava. E a gente entende que Deus, todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e ele faz o que bem entende, e ele faz o que é melhor para nós, e não o que a gente pede. Deus nos trata como filho em várias passagens. Em Hebreus, por exemplo, capítulo 12, se não me engano, ele ensina a esse respeito de nos tratar como filho. Ele usa a figura paterna aqui na terra para mostrar para a gente como é que ele nos trata. E nós, como pais, a gente muitas vezes, ou a maioria das vezes, em muitas das situações, o que os filhos nos pedem, por a gente ter melhor entendimento da vida e melhor conhecimento e saber o que é melhor, ainda que tendo o desejo de dizer o sim, a gente diz não. E da mesma forma Deus nos trata assim. Às vezes aquilo que nós queremos e de nós mesmos entendemos que seja o melhor, mas na realidade Deus sabe o que realmente é melhor para cada um de nós. Então o que Jesus nos ensina nessa passagem é que a gente procure ter um modo de vida de acordo com aquilo que ele viveu neste mundo, para que a gente possa, assim como Paulo diz
hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que possamos nós também viver desta mesma forma, para que possamos ser representantes de Cristo nessa terra, e que para que através de nossa vida a gente venha alcançar pessoas, principalmente os da nossa casa, através simplesmente do nosso modo de vida, da nossa nova conduta como nova criatura. Porque verdade é que quando uma pessoa, ou cada um de nós, no momento que a gente se decidiu por abandonar o mundo e viver uma vida com Cristo e ter uma mudança de vida, a partir deste momento, com certeza a gente passou a ser melhor observado, principalmente por aqueles que nos cercam. E principalmente, talvez, para criticar. Infelizmente, é desta forma que acontece, na maioria das vezes. Não sempre, mas na maioria das vezes. E se a gente for olhar para a vida de Cristo, tem algumas coisas que é importante a gente observar, que mesmo a gente tendo essa mudança de vida, esse alinhamento com o que Cristo nos ensina para nossas vidas, mesmo a gente tendo essa capacidade de viver uma vida em conformidade com a vida de Cristo, como o próprio Paulo viveu, fazendo as mesmas obras que Cristo, ou até maiores que aquelas, assim como ele nos ensina nessa passagem, vai ter coisas que não conseguiremos alcançar, infelizmente. Porque, ainda que a gente possa fazer a nossa parte, ainda que Cristo esteja pronto para poder salvar a todos, porque por isso ele morreu, ele veio ao mundo, ele padeceu por sofrimentos, ele morreu naquela cruz por todos. Há aqueles que dizem que Cristo morreu apenas pelos que foram salvos. Eu entendo que Cristo morreu por todos, porque a Bíblia diz que ele morreu por todos. Porém, os que serão salvos serão os que virão a ele. Mas todo aquele que se dispor a vir a Cristo, com certeza, ele não lançará fora, assim diz a palavra dele. Porém, por mais que a gente ore, por mais que a gente busque, por mais que a gente represente a Cristo, e por mais que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, infelizmente, isso não vai acontecer. É algo duro da gente entender, da gente receber e até mesmo da gente falar, mas tem pessoas, ou terá pessoas que em nossa volta, infelizmente, não virão a Cristo, não abandonarão o mundo, não serão salvos. É importante dizer isso porque às vezes as pessoas se frustram por buscar por um ente querido, por uma pessoa amada que de repente está sendo surrada pelo mundo, pelo inimigo, sendo maltratado, viciada em drogas, e de repente a pessoa está aí na igreja, servindo a Cristo, levando uma vida reta, orando, buscando aí há anos e anos, e a pessoa não muda, e de repente pode vir o pensamento de que não vale a pena, mas eu te digo que vale a pena. Por dois motivos. Porque sempre será feita a vontade de Deus. Mas, além de que seja feita a vontade de Deus, antes a gente tem que ter a decisão de vir a Cristo. Assim como nós, cada um de nós aqui presente nessa noite, teve essa decisão, não fomos obrigados a estar aqui, Deus não obriga a ninguém, Ele chama, Ele envia pessoas, Ele toca no coração, Ele faz o possível para que todos venham a Ele, mas ninguém será obrigado, e é algo que a gente deve de
ter o entendimento para que a gente não venha se frustrar ou cair em tristeza, ou até mesmo, de repente, chegar ao ponto de dizer que Deus não tem feito por si ou não tem feito por sua família, porque Deus faz por todos, porém, cada um deve de tomar a decisão de vir a Ele. A palavra de Deus diz, vinde a mim. Ele não diz que irá a Ele. Em Apocalipse também, Jesus diz que Ele bate à porta, mas o dever é nosso de abrir a porta. Então, que a gente não desista em nenhum momento de ter e de buscar primeiramente por nós mesmos, porque a nossa salvação ela é individual. Nós podemos buscar a nossa salvação e podemos buscar por outras pessoas, nós podemos levar a palavra de Deus à nossa família, a gente pode clamar a Deus por elas, mas nós não podemos obrigá-las a abandonar o mundo, nós não podemos empurrar à força a salvação até elas, mas nós podemos ter uma conduta que pode, de repente, levar com que elas venham cair em si, que venham olhar para nós, perceber em nós a nossa mudança, o nosso modo de vida, a nossa forma de agir, até mesmo em tribulações, em momentos de dor, de sofrimento, e isso levar a mudança de coração a cada um deles. É importante a gente entender que sempre prevalecerá a vontade de Deus, mas que Deus nunca irá obrigar a ninguém a nada. Embora a gente tenha a passagem de Jonas, né, e eu já ouvi pessoas dizer que Deus obriga sim alguém a fazer aquilo que ele quer, mas não é dessa forma que Deus age. A própria Bíblia nos ensina, tem essa passagem de Jonas, é a única que a gente vê. Não pode ser usada como referência máxima, mas que Deus faz e usa conforme Ele quer. Simplesmente assim. Quero orar com os irmãos e essa palavra do versículo 12 venha nos trazer uma mudança no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar e de ver a forma de buscar de Deus aquilo que nos propõe ao coração. Que a gente venha ter o entendimento correto do que é representar a Cristo nesse mundo, que a gente venha a ter a atitude de buscar o verdadeiro conhecimento de Cristo, para que assim a gente possa representá-lo, para que assim a gente possa agir, falar no nome dele. Porque não é possível a gente representar a quem a gente não conhece, não é possível a gente falar no nome daquele que a gente não conhece qual é a vontade que ele tem que seja feita. Então, que a gente possa ter essa mudança de comportamento, que a gente possa ter essa mudança de entendimento, que a gente possa ter no nosso coração a determinação e a atitude de, a partir de aqui, a partir deste momento, tomar uma decisão por conhecer verdadeiramente a Cristo, por conhecer a fundo a vontade dele e aquilo que ele quer que seja feito através de nossas vidas, para que a gente possa, então, agir e clamar a Deus em nome dele e então possamos ser atendidos. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na Tua presença, de receber, meu Deus, a Tua palavra, de receber, Senhor, a Sua direção para nossas vidas. Que o Senhor possa, meu Pai, nos guiar, que o Senhor possa, meu Pai, abrir o nosso entendimento a cada dia, que o Senhor possa nos colocar, meu Pai, em alinhamento com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Senhor possa nos dar capacidade, Senhor, para ter uma mudança de vida, para que possamos representar a Ti, ó Senhor, em nossa casa, em nosso ambiente de trabalho, e em todos os lugares, e a todas as pessoas, Senhor, que convive, que nos rodeia, que possamos, meu Deus,
em nome de Jesus, viver uma vida que representa, que espelha a Tua vontade e a Tua presença em nós, Senhor. Que possamos, meu Deus, levar, Senhor, a Tua presença através de nós, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, que ela venha abundar em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, Senhor. Que o Senhor possa, nesta noite, Senhor, alcançar o coração daquele familiar, meu Deus, de cada pessoa aqui presente, que de repente já esteve um dia na Tua presença e hoje está afastado. Que o Senhor possa alcançar o coração daquele que se nega, Senhor, a abandonar o mundo e a ter uma vida com o Senhor. Que o Senhor possa abrir, meu Deus, em nome de Jesus, o coração e a visão espiritual daqueles que têm se negado a olhar para Ti e têm se voltado mais para o mundo, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, alcançar a nossa família. Alcança, Senhor, aquele que está acamado, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão na prisão, que eles possam sair dali, meu Deus, com o coração mudado e voltado para o Senhor, pois cremos, meu Deus, que o Senhor muda vidas, independente daquilo que tenha vivido até aqui, que o Senhor pode escrever uma nova história para cada um de nós e para cada pessoa de nossa família, para cada pessoa que está ali naquele presídio, para cada pessoa daquele que está aqui acamado naquela cama de hospital. Opera, meu Pai, em nome de Jesus, na vida de cada pessoa aqui presente, de cada pessoa que tem, meu Deus, em seu coração o desejo de abandonar o mundo e ter uma vida com o Senhor, mas ainda não teve força para isso, Pai. Que o Senhor possa tratar cada um delas assim como o Senhor tem nos recebido, com amor e misericórdia, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço pela Tua palavra, pela Tua presença em nosso meio e por essa oportunidade nos dada de receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém.